A transcrição desses genes, a forma com que esses genes são transcritos, a metilação, a modificação dessas histonas, a acetilação, tudo isso vai determinar o comportamento da gestação. Então, eu não posso mais simplesmente falar que a placenta está separada, que a placenta ela é uma barreira mecânica que separa o corpo, o feto da mãe, para evitar que o ambiente da mãe reaja contra o feto. Isso é totalmente ultrapassado. Mas isso é tão ultrapassado, que a pessoa falar uma coisa dessa, só lê no PubMed, por favor. Então, a placenta ela é um órgão que está em constante comunicação com o ambiente materno. Ela é um órgão de sinalização epigenética. E ela não está isolada dessa sinalização epigenética. Eu preciso que a placenta esteja inserida nesse contexto, porque é ela que vai moldar este feto em desenvolvimento para o ambiente externo. Isso faz parte do processo de evolução. Nós sabemos que a evolução humana aconteceu em decorrência disso. As sinalizações placentárias moldando o feto e preparando ele para o ambiente extrauterino. Então, compreender a placenta como um órgão epigenético é fundamental para o pré-natal do século XXI. E isso não acontece de forma estática, isso acontece de forma dinâmica. Ao longo da vida, que se inicia durante a vida intrauterina, nós vamos transformando sinalizações em capacidade genética para que a gente possa, então, evoluir e ter ou não saúde. Então, se ao começo da vida você tem uma excelente sinalização, se essa criança se desenvolveu de forma adequada, se as sinalizações de sistema imunológico foram adequadas, se o estresse foi controlado, nós temos ao longo da vida uma reserva muito boa para que ela tenha saúde. Ao contrário, se nós não temos essa reserva durante essa primeira fase da vida, que é exatamente a vida intrauterina, que é esse momento de gestação em que a placenta exerce um papel importantíssimo nesse contexto, a partir desse momento podemos então ter alterações epigenéticas como a produção de anticorpos, como por exemplo doenças autoimunes da tireoide, como por exemplo hormônios como o cortisol em excesso, que a gente vai conversar um pouquinho para vocês, que faz parte de uma série de sinalizações, como por exemplo alterações de energia, problemas relacionados à nutrição, desnutrição. Começa então essa criança a ter alterações de instrução dentro de casa. Então ela está desnutrida, ela teve alterações relacionadas à vida intrauterina dentro de casa, e geralmente é isso que a gente vai ver, e é por isso que é tão importante a gente reconhecer isso durante a vida intrauterina. Quando nós reconhecemos durante a vida intrauterina essas alterações, nós damos a oportunidade para a família mudar o comportamento, não só para a criança, mas para a família mudar o comportamento. Isso é determinante para a saúde de uma sociedade, porque uma criança que nasce no ambiente intrauterino alterado, existe uma grande chance para que ela permaneça nesse ambiente intrauterino alterado ao longo da sua vida, porque esta mãe, essa família, a mãe, o pai, tio, a avó, todo mundo que esteja envolvido na educação daquela criança não foi orientado em relação à programação epigenética. E aí a criança começa a usar medicação, começa a ter as alterações dela, e aí a gente começa a ver um adulto que tem uma chance aumentada para ter doenças relacionadas ao neurodesenvolvimento. Lembrando para você um conceito que eu considero super importante dentro da nossa conversa de pré-natal do século XXI. Falei para vocês no vídeo, um feto carrega em si duas gerações de informações epigenéticas dentro dele. Então nós não temos esse conceito de não. Aconteceu ali com ela, não faz a menor, não, ficou ali. Não. O que aconteceu com aquela pessoa vai ser passado por mínimo 2 gerações para frente. Então, uma criança que nasce em restrição de crescimento, ela tem sinalizações epigenéticas que vão ser passadas para 2 gerações para frente. Uma criança que nasce em sofrimento fetal, uma criança que nasce em parto prematuro, todas essas alterações, elas são passadas de forma transgeracional e intergeracional. Elas vão passar para outras gerações e entre gerações. Isso é muito importante que a gente lembre. Por quê? No pré-natal do século XXI, a gente não pode simplesmente achar que está tudo bem a gente ter 10% de pré-eclâmpsia no consultório, 25% de diabetes gestacional no consultório, que está tudo bem nascer de parto prematuro, é o destino. Não é assim que funciona o pré-natal do século XXI. E, obviamente, nesse contexto de metilação, eu não poderia deixar de falar para vocês que a dieta é a principal fonte de nutrientes para ajudar nesse controle de metilação.
a gente fala de suplementação, muitos de vocês são os meus alunos do curso de suplementos, Simplificando Exames de Suplementos na Gestação, mas vocês já estão cansados de escutarem eu falando que nenhuma suplementação vai conseguir compensar uma dieta equivocada e nós precisamos olhar para essa dieta o mais rápido possível. E nesse contexto de dietas, para que vocês também já sabem, as variantes genéticas e a importância das variantes genéticas nesse contexto. Então, eu já estou vendo a epigenética, que parece ser um conceito de outro mundo, mas a epigenética, eu já estou vendo o conceito de intergeracional, um conceito transgeracional, já vejo as questões relacionadas à genética, metilação e acetilação de estonas, metilação de DNA, e como a dieta já está inserida nesse contexto, para que a gente então tenha saúde.